Tem um artigo que eu li e que me levou a várias reflexões, porque às vezes um pensamento que a gente expõe é composto de várias pequenas peças. O artigo é Células tumorais expostas à Quinta Sinfonia de Beethoven perderam tamanho ou morreram, onde o repórter fala a respeito de uma pesquisa do Instituto Carlos Chagas com amostras de tecidos com células tumorais e o efeito que tinha quando a Quinta Sinfonia de Beethoven era adicionada no ambiente, o efeito que isso tinha nas células. Eles notaram uma alteração comportamental. Eles também testaram outras músicas. Então, eram 3 músicas comparadas. Então, a de Beethoven teve um efeito significativo, uma música de Mozart muito popular não teve nenhum efeito, e uma música de um autor totalmente diferente, de uma outra época, uma música mais moderna, teve um efeito semelhante ao de Beethoven. Bom, o texto começa a pesquisar se é a música, se é a frequência, mas o que me chamou a atenção não foi nem o efeito da música, mas sim uma reflexão sobre a música e o papel dela na humanidade. Os seres humanos têm uma relação totalmente diferente com o som e a diferença entre ruído e música. Por exemplo, ruído é processado numa área do cérebro, a música em outra área do cérebro. Porém, olha que coisa interessante. Para algumas pessoas, um ruído soa como música. Então você vai encontrar 2 pessoas ouvindo determinados sons, um entende como música, o outro como ruído, gosto musical. Mas aquele que vê aquilo como música processa esse som numa área e aquele que vê aquilo como ruído processa em área diferente, com respostas diferentes. Mas a questão da música vai um pouco além. O que é exatamente a música? É difícil definir porque eu falei, algumas pessoas têm gostos diferentes. Mas o que é que me chamou a atenção? Quando você ouve música com fones de ouvido, ela tem um efeito psicológico na sua emoção, na sua mente. Você aprecia a beleza ou o ritmo, a intensidade. Essa música te evoca estados mentais os mais variados. Quando você escuta a música ambiente, algo diferente acontece. Porque música tem 2 aspectos, a linha melódica e a questão dos ritmos. E quando nós ouvimos música ambiente, esses ritmos, essas repetições em determinadas ordens matemáticas, o que caracteriza a música, influenciam algumas respostas orgânicas. Então, ritmos podem alterar o seu metabolismo, as frequências cardíacas, terem respostas físicas, respostas objetivas. Porém, existe uma terceira situação. Quando você escuta a música ao vivo, que envolve a presença de diversos instrumentos, uma arrumação específica, uma ordem, os efeitos vão muito além de uma emoção e uma frequência. Tem profunda ação nos tecidos ou com essas respostas das células tumorais. Que diferença? Existem alguns autores que construíram determinadas músicas para um certo ambiente. Quando elas não estão no ambiente, elas não produzem o mesmo efeito. Foram construídas para um determinado local que tem uma acústica e quando você escuta a música naquele local, a resposta é diferente. Então, a música, pura e simples, tem efeitos emocionais. Ela pode ter efeitos sistêmicos relativos, mas a música ao vivo tem efeitos emocionais, mentais, de biorritmo, mas também profundas alterações na própria estrutura celular, como se viu em alguns experimentos. Diante disso, música é uma coisa maravilhosa. Escute música, tire um tempinho para a música ambiente, que afeta todo mundo. Mas, sempre que você puder, dê uma oportunidade de ouvir a música ao vivo, com os instrumentos, com as orquestras, com os cantores. Isso prestigia os autores, mas também pode produzir diferenças fundamentais em você mesmo, porque a música é um presente inestimável que nós percebemos desde os primórdios da humanidade.